Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal A Política em Foco com Werner Hempel. Não se esqueçam de curtir as nossas publicações, compartilhá-las e, sobretudo, inscreverem-se no nosso canal. Eu tenho o prazer de receber hoje a deputada federal Dayana Santos, do meu partido, PCdoB, e que é uma vizinha nossa, que nascida em Júlio de Castilhos, a cidade que já gerou tanta gente importante, e que, depois de ser vereadora em Porto Alegre, elegeu-se com a votação de 88.107 votos. Uma votação surpreendente, demonstrando o resultado do seu trabalho como vereadora e como ativista social já há muito tempo. Nós vamos conhecer um pouco mais dela nessa nossa conversa hoje, mas é preciso dizer que é uma pessoa extremamente aguerrida, comprometida com as suas causas e que tem a sua vida marcada pela luta pelos nossos semelhantes, pela luta pela humanidade, na defesa da humanidade. A deputada Dayana faz parte de muitas comissões no Congresso Nacional, tecnologia, inovação, direitos humanos, previdência, saúde, enfim, tem um foco mais ou menos por aí, também em defesa das minorias. Fiquei sabendo que a senhora também faz parte das religiões de matriz africana, que defende bastante. Aliás, aqui em Santa Maria, nós temos enfrentado essa questão também. Existem pessoas que não compreendem que as pessoas possam ter uma opção religiosa diferente da sua, mas isso a gente vai superando. Então, deputada, assim, nós aqui em Santa Maria já tivemos, num passado recente, aliás, na verdade, tão não recente assim, mas quando o prefeito foi o Valdeci de Oliveira, nós chegamos a ter 16 equipes da Estratégia de Saúde e Família, na época, Programa de Saúde da Família. E estávamos avançando nesse sentido, hoje isso se desmantelou. Porque me parece assim, que as pessoas, muitas vezes, não querem enfrentar um problema para solucioná-lo e preferem varrer a sujeira para baixo do tapete, que isso é muito mais simples. Eu ficaria muito honrado que a senhora começasse falando dessa questão do seu envolvimento com a saúde. É sanitarista, participa dessas questões de saúde há muito tempo, auxiliando pessoas com vulnerabilidade social. Então, quisesse apresentar mais um pouco, além daquilo que eu disse, e depois eu vou falar também das emendas que a nossa cidade já conseguiu através do seu mandato, e nós precisamos frisar muito isso. Uma bela e generosa apresentação, Werner, que eu fico muito feliz. Eu quero registrar que esse encontro faz com que eu tenha ainda mais desejo de estar atuando aqui contigo, que é uma grande referência, não só para mim, enquanto parlamentar, mas para o nosso partido, aqui na região central do Estado. Então, é uma alegria imensa poder estar compartilhando um pouco, trocando um pouco dessas experiências e levando daqui também aquilo que é necessário da gente estar colocando no debate mais a nível nacional. Porque esse é o compromisso. Quando tu fala dessa minha implicação com a saúde, quando tu fala desse meu movimento todo com as pessoas com a vulnerabilidade um pouco mais exacerbada, com negros e negras, com as religiões de matriz africana, com LGBTs, com a assistência social, tudo isso fala justamente daquilo que me molda enquanto sujeito nessa sociedade, e isso faz com que eu tenha um compromisso mais aprofundado com a política. Eu venho aqui dessa cidade ao lado, Júlio de Castilhos, onde saio daqui no início da adolescência, com 12 anos, minha família ainda continua. Aqui, inclusive, tem familiares em Santa Maria também. Então, a região é toda povoada pelos santos. Somos muitos por aqui. Mas tenho um orgulho imenso de ter conseguido chegar até uma universidade. Cheguei até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde me molda essa sanitarista. Isso reafirma em mim um compromisso, não só com a saúde pública, não só com as questões da saúde como um todo, mas também olhando como
parte fundamental do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento social e humano da nossa sociedade. Então, quando eu me aprofundo nessas questões, e principalmente no que tange à atenção básica, é para que a gente, primeiro de tudo, valorize o nosso bem maior, que é o SUS. Eu acho que quando as pessoas entenderem, compreenderem de fato daquilo que a gente está tratando quando fala do SUS, a gente vai ter um avanço gigante. Se hoje nós temos aí alguns enfrentamentos relacionados a investimento, financiamento, a toda uma reorganização, porque a gente tem sim um processo de desconstrução daquilo que caracterizava, inclusive, um modelo que internacionalmente era copiado, era assim, reconhecido e premiado. Se hoje a gente tem isso, é porque interesses outros se sobrepõem a essas organizações. Mas, de fato, para mim, toda uma relação necessária de ter esse debate do SUS, primeiro é porque a gente está falando de questões que são muito essenciais para esse desenvolvimento da sociedade. Mas, segundo e não menos importante, é porque saúde, de fato, tem que ser uma prioridade para a gente. E para quem atua na política, mais do que nunca, né, Wagner? Porque o nosso investimento, em grande parte, fica para a saúde. Então, fazer essa fiscalização atrelada à responsabilidade que tenho é, sim, uma das formas da gente estar fazendo com que as pessoas elas tenham qualidade de vida e, aí, sim, todo um avanço que se sobrepõe. Eu lembro bem de um dado que, se não me engano, saiu lá em 2008, né, quando eu ainda eu era vice-prefeito aqui da segunda gestão do Valdeci de Oliveira, de que a expectativa de vida dos brasileiros havia melhorado sobremaneira, muito mesmo, em relação a um passado recente, de 20, 30 anos. E naquela época isso entrou em discussão e a gente já afirmava que isso estava relacionado à presença do Sistema Único de Saúde. Porque em tempos passados só tinha assistência à saúde pública, né, quem tinha aquela carteirinha do INPS, ou seja, quem tinha um emprego. Com o SUS, a saúde se universalizou e nós podemos dar um avanço imenso. Na verdade, talvez não pudesse ser chamado de plano de saúde, mas o SUS é o maior plano de saúde do mundo inteiro. Não há coisa que se compare. E nosso, né, velho? Nosso, produzido e pensado pelos brasileiros comprometidos de acordo com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Tanto que uma das coisas que eu acho que é o que a gente mais trabalha, e eu, enquanto parlamentar, tenho muito essa avaliação nas ações as quais eu vou estar propondo, nos projetos, enfim, tudo aquilo que a gente vai encaminhando são os determinantes sociais em saúde. Porque isso, de fato, é olhar para a realidade, é fazer uma leitura daquele determinado grupo populacional para que possa incidir de forma mais objetiva diante das questões que ali se apresentam. Então, é algo muito importante para a gente. Eu tenho convicção que a gente precisa avançar muito, né? Inclusive, estou entre aqueles que bato muito na questão, digamos assim, das divisões do orçamento do país, em que 46% do orçamento geral da União é gasto com juros e serviços da dívida pública, né? Quando, na verdade, o investimento na saúde poderia ser muito maior e dar ao nosso povo assim, uma condição muito social, muito mais especial, e de ter acesso, inclusive, aos procedimentos mais complexos, né? Isso demora muito. Mas numa reunião que tivemos aqui em Santa Maria, temos aqui em Santa Maria um senhor chamado Wilson Cerro, né? Que criou o programa Santa Maria 2020, lá atrás. E aí, a Santa Maria que queremos. E naquela época, eu lembro, nas discussões, eu disse para eles o seguinte, que o problema mais importante de Santa Maria não era dotar o hospital universitário de mais tecnologia, mais coisa, transformá-lo num hospital ainda superior. O problema principal para fazer que o universitário pudesse assumir aquele papel, inclusive, era resolver o problema da atenção básica, né? Porque aí nós liberamos a atenção terciária, a atenção secundária, né? E para nós assim é muito importante que a gente tenha deputados assim, como a senhora lá no Congresso Nacional defendendo essa pauta, né? Porque são muitos os que fazem tábula rasa da questão do SUS, né? Só se ouvem as críticas, mas não se ouvem também o avanço imenso que isso trouxe para nós todos. Sem dúvida. Mas a senhora também, eu sei que atua na questão do SUAS, né? Do Sistema Único de Assistência Social. Tem uma enorme participação. Queria que falasse um pouco para nós das questões mais importantes aí, porque é muito importante que aqueles que venham nos assistir saibam mais sobre isso, né?
Não, fundamental. E essa ligação com o SUAS é porque, de fato, quando a gente trata da qualidade de vida, dessa relação do estado de bem-estar social mesmo das pessoas, a gente precisa olhar para esse tripé que vem da saúde, da previdência e também da assistência social. Então, tratando desses temas, a gente precisa ir a fundo nessa rede da assistência, que é aí tanto crianças e adolescentes, com a garantia do direito, e isso cada vez mais tem ficado em evidência. Há poucos dias atrás a gente teve aí tristes 2 episódios, mais na região metropolitana, ali em Porto Alegre, de toda essa, frutos dessa desestrutura. Então, isso eu acho que vem como um exemplo, um triste exemplo, mas de como a gente deve pensar e está colocando sempre como principal ação esse foco com crianças e adolescentes na garantia do direito e na proteção, e também com adolescentes, mas também com a terceira idade. Agora, daí fica uma lacuna. As pessoas falam, tá, mas e enquanto está na vida adulta? A gente tem programas sociais fundamentais, Werner, e isso tudo vem da área da assistência social. Quando a gente fala do CAD único, para ter acesso ao Bolsa Família, a gente está falando de restauração da dignidade das pessoas. Quando a gente está falando disso nesse exato momento, onde as pessoas elas estão ali tendo condições não só de alimentar os filhos, porque a vulnerabilidade é algo que se acentuou nos últimos anos. A gente teve um processo de empobrecimento da nossa população que foi muito latente. Isso tem a ver com os milhões de desempregados, porque foi isso uma queda livre. Teve parte da falta desse investimento na emancipação e no desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa população, teve essa queda brusca da renda que impacta, obviamente, naquilo que as pessoas têm de acesso. E quando a gente está falando de acesso, é bens de consumo a coisas básicas, nesse caso, a alimentação. Nós contabilizamos aí no início do governo Lula mais de 33 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, passando fome. Isso, a assistência social está incidindo de forma muito objetiva para poder garantir. Só que, óbvio, não é algo assim tão rápido, né? Mas está trabalhando para fazer com que as pessoas elas tenham acesso a esses programas que vão tratar dessa redução das desigualdades e dessa emancipação. Isso eu cito como um bom exemplo o próprio Bolsa Família, porque eu acho que esse é um programa que trata, diferentemente daquilo que o senso comum, por vezes, debate, trata de um período, de um processo de uma necessidade extrema para poder levar esse indivíduo até um outro patamar onde dali ele consiga seguir. A gente sempre fala que o nosso interesse é nessa emancipação desse sujeito, para que ele possa, em definitivo, ao contrário daquilo que muitos julgam, né, e falo isso porque sei que temos uma grande parcela da população que questiona, mas não entende, fala no raso do vazio de um debate que se distancia da realidade. Este é um importante programa que coloca comida na mesa das pessoas. Eu tive uma oportunidade única, né, de participar de uma reunião do Patrus Ananias, né, que foi lá ministro, lá atrás, com o Dom Ivo Lorscheiter, que ainda estava em atividade em Santa Maria, com o prefeito Valdeci. Eu não me lembro se o deputado Pimenta também, na época, estava junto nessa reunião, e a irmã Lourdes Gil, que é um nome fabuloso, né? Acabou saindo de Santa Maria por diversos problemas que eu não vou entrar aqui agora, mas está na África agora, lá, Moçambique, me parece, né? Revolucionando as coisas lá. É uma pessoa fantástica na economia solidária. Né? E a minha irmã Lourdes perguntou para o Patrus assim, mas, ministro, o senhor não acha que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? E o Patrus respondeu para a irmã Lourdes, né? Que é uma pessoa fabulosa, a irmã Lourdes, né? Diga-se de passagem. Existem momentos em que a gente não pode pensar em ensinar a pescar, tem momentos que tem que alcançar o peixe, porque é um momento crucial da vida das pessoas. Então, é óbvio, né, nós queremos emancipar o Brasil através do trabalho. Né? Esse é o desejo de todos nós. Sem dúvida. Mas para aqueles que fazem um discurso descompromissado, eles olham com desprezo as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Eu estava notando aqui, enquanto a senhora falava, né, temos o desemprego, temos o subdesemprego e temos, além deles, os desalentados, que nem sequer constam nas estatísticas, que não procuram mais emprego. Né? Então, essa é a nossa herança que a gente tem recebido e precisamos revertê-la. E aí, exatamente nisso, eu estava assim, me lembrando da sua proximidade com a ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma engenheira, presidente nacional do nosso partido. Fabulosa. Né?
E que, assim, o seu mandato também está, assim, bastante comprometido com a reindustrialização do Brasil, não é? Com a industrialização. Nós já fomos a 7ª economia do Ocidente, Exato. né? Fruto daquela política do Getúlio Vargas, nós chegamos a ter o maior crescimento por 30, 40 anos no mundo inteiro, né? E isso se perdeu lá aquele milagre econômico, né? Na verdade, foi fruto disso, né? No período militar. E foi se perdendo a partir do Fernando Henrique Cardoso. E tenho, assim, notícias, assim, de que tem participado muito dessas questões em discussão no Ministério, lá da nossa presidente Luciana Santos. A gente tem tido uma atuação muito importante em conjunto com a ministra, que acho que tu apresenta muito bem, fala que é uma mulher fabulosa e muito comprometida. E é técnica, que eu acho que é isso. Por vezes, quando a gente fala desses espaços de ocupação, a gente trata de forma muito relativa das pessoas que os ocupam, né? E eu quero já aproveitar desse espaço para falar isso. Acho que a ministra Luciana, ela tem aí uma grande experiência que tem auxiliado muito para que a gente possa ter essa perspectiva real com prazos muito breves para essa reindustrialização. Quando nós nos aproximamos, e eu sou da comissão, o ano passado era vice-presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia. Esse ano eu estou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, então sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Preferi ficar próxima para que a gente pudesse dar continuidade no trabalho. Uma das coisas, por exemplo, que é isso que tu fala dessa emancipação, que a gente precisa estar investindo para poder retomar esses espaços, é a educação, o processo educacional de desenvolvimento tecnológico. Uma das coisas que a gente tem tratado desde o último ano, e que nesse ano eu fiz questão de dar continuidade junto da comissão, é o investimento nos IFES. Por quê? Porque são cursos técnicos que vão ser de forma muito mais rápida, ter um retorno muito mais rápido para uma população que, por vezes, já está até desacreditada do processo educacional, porque tem que começar a trabalhar muito cedo, teve que começar a trabalhar muito cedo, né? E por isso acabou se distanciando. Então ali tem uma possibilidade do curso técnico, mas também, em contrapartida, tem ali o ensino médio, e quem consegue permanecer, faz o ensino médio e já sai dali com uma formação. E o mais impressionante, esta formação com investimento, com debate junto do Ministério da Ciência e Tecnologia, com ampliação dessa consciência que é necessária para que tenha ali recurso, porque é disso que a gente está falando. Tem que investir para esse recurso ele retornar através das mais diversas áreas da formação. Então, quando a gente consegue fazer isso, Werner, a gente está potencializando pessoas, a gente está dando ali a capacidade de que esses indivíduos, que por vezes não iriam ter possibilidade de imediatamente estar fazendo um curso universitário, está saindo ali com uma formação e ingressando no mercado de trabalho que os absorve de forma muito rápida. Então, isso é um grande ganho e acho que é um trabalho contínuo que a gente tem feito em conjunto com o Ministério. Mas se nós concebermos um processo de desenvolvimento, né, e não apenas desenvolvimento tecnológico, mas desenvolvimento total do país, nesse processo de desenvolvimento não há nenhum país desenvolvido que não tenha uma grande massa nesse setor intermediário. Ou seja, os técnicos, eles são fundamentais nesse processo de desenvolvimento. Necessário. E investir nisso é essencial, né? E a gente tem acompanhado a política do governo federal, e agora, inclusive com emendas suas aqui para o IFES, aqui de Santa Maria, né? Mas tem um detalhe que caracteriza Santa Maria, do ponto de vista da atmosfera, né? Nós temos aqui em Santa Maria, na região de Santa Maria, uma inflexão da camada de ozônio. Chamam de buraco de ozônio, mas na verdade ela é uma dobradura, assim, não sei se é ionosfera ou como é que se chama isso, né? E nós temos aqui em Santa Maria uma estação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e temos aqui em São Martinho da Serra, município próximo também, né, que já foi nosso município, já foi município de Júlio de Castilhos, tempo que era Vila Rica, lá atrás, né, tempo do Império. E temos em Santa Maria capacidade de gerar informações climáticas de toda a ordem. E temos a Universidade Federal de Santa Maria. Importantíssimo. Essa questão do INPE está na nossa pauta. Eu lembro que nós já conversamos sobre isso, né, e talvez fosse até interessante a ministra, né, oportunamente, na sequência, quando isso entrar nas possibilidades dela, fazer uma visita para a nossa Universidade Federal de Santa Maria. E assim me sentiria muito feliz se tu fosses
porta-voz desse desejo que a cidade tem para a gente fazer avançar, porque tem um grande prédio do INPE construído aí que está sem utilidade para o fim que foi construído e, de repente, na pressão que existe por mais salas de aulas, a universidade vai acabar aproveitando isso e aí retardando essa questão para Santa Maria. Que Santa Maria pode não ficar devendo nada para São José dos Campos, por exemplo, né? Então, um importante polo de desenvolvimento tecnológico que é fundamental para a região, para o Estado, mas para o país também, aqui para a América Latina. Não, e já quero aproveitar para deixar registrado aqui também, para todo mundo que nos acompanha, que a ministra, nas 2 últimas oportunidades que teve aqui no Estado, só não veio até a região de Santa Maria, assim como também a região de Pelotas, que ela já havia colocado em roteiro como uma solicitação nossa, por conta de que teve esse evento desastroso no Estado. Sim. E que toda a concentração acabou sendo para a gente poder retomar esses espaços que, de fato, precisavam muito da nossa atenção. Mas isso já está como parte do nosso roteiro, porque é isso, como eu falei anteriormente, aqui a Universidade Federal, que tem um polo de desenvolvimento tecnológico que é importantíssimo. E isso, quando a gente fala da inovação, é falar, sim, do desenvolvimento naquele espaço educacional, de aprendizado, mas falar do desenvolvimento da sociedade, porque tem aí um grande potencial que é referência no centro do Estado e que a gente já vem acompanhando, e falo isso inclusive como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, com bons olhos para poder aproximar e investir. Exato. A Universidade de Santa Maria conseguiu localmente produzir chip. É isso. Eu não sei se tem 7 ou 8 locais do mundo que tem essa capacidade. Nós tivemos aqui. Produzimos um nanosatélite aqui, ou seja, tem espaço para a gente avançar. E sei muito bem que a ministra tem os olhos muito voltados para isso, porque eu sempre, ao longo de tantos mandatos, estou no 6º mandato na Câmara Municipal, eu sempre bati muito nessa questão de que país que não tem tecnologia própria é escravo da tecnologia dos outros. Dúvida. E, portanto, não tem independência nacional. Né? Soberania nem pensar. Nem pensar. É isso. Né? Mas, assim, eu sei que a sua pauta é corrida e daqui a pouco vai ter que se deslocar lá para Camobi. Né? Estamos aqui no bairro Perpétuo Socorro. Eu queria, assim, em nome aqui do povo de Santa Maria, lhe agradecer, e vou nominar, e quiser fazer algum comentário rápido, né? Tem uma emenda sua, né? A Dayana Santos é daqui de Júlio de Castilhos, 60,5 de Santa Maria, né? Reservou uma emenda de R$ 428.562 para o CAPS, né? O Centro de Apoio Psicossocial, ou seja, para as pessoas com doença mental e que precisam disso muito. A nossa Casa de Saúde recebeu R$ 500 mil de verba, isso já está pago. Assim como já está pago R$ 513 mil para uma unidade móvel odontológica para o município de Santa Maria. Né, tem a do IFES, né, que ainda não foi, mas tem para atenção primária e para transferências especiais, inclusive de saúde mental, tem mais R$ 500 mil para esses dois itens. Né? Ou seja, a senhora tem dedicado aí a Santa Maria uma atenção toda especial, que nós lhe agradecemos por isso, né? E precisamos retribuir, né? Porque esse olhar, né, que está tendo aí para Santa Maria está ajudando muito a cidade. Não, eu tenho que dizer que o registro dessas emendas me deixa muito feliz em saber, inclusive, que isso já está sendo executado, em grande parte já está na vida da população, que é o nosso grande intuito. Mas faço isso, Werner, porque a política, para mim, é um lugar de transformação das realidades. Eu tenho como um papel fundamental daquilo que faço, agir e atuar para que a gente possa ter um ganho coletivo, para que a gente possa ter um ganho de qualidade de vida, de emancipação, para que essas pessoas que até então têm tanta dificuldade em questões básicas, que são constitucionais, elas possam ter o acesso garantido. A política, para mim, ela não é algo que me distancie da realidade, bem pelo contrário, é o que me produz o sentido para estar cada vez mais imbuída desse espírito de transformação e de investimento e de olhar a fundo as questões sociais mais duras e ali investir para que a gente possa modificar essas realidades. Então, por isso, falar do CAPS é necessário. A gente está falando de uma rede da
assistência da saúde mental. Por isso, falar da atenção básica é preciso, porque a gente está falando da porta de entrada, do atendimento das pessoas. É aquele espaço de acolhimento, é o posto, como carinhosamente as pessoas falam, é o postinho perto de casa, exatamente, que vai fazer a triagem, que tem ali, por vezes, a única garantia de segurança daquele acolhimento inicial. A gente sabe como é importante fazer esse investimento. Então, olhar para esses espaços, para mim, é, sim, desenvolver ações acerca daquilo que eu acredito e confio. Então, tem aí uma relação muito afetiva com essa cidade, que, de certa forma, também é minha, mas com essa população que precisa ter esse cuidado para que possa seguir. Nós também, assim, observamos a sua luta, né? Porque quando a gente tem compromisso com a humanidade, compromisso com a sociedade, e de transformação, não é só de transformação material da vida das pessoas, né? Mas a gente acompanha também a sua luta na transformação da nossa cabeça em relação ao preconceito, em relação às pautas que a senhora defende, e elogiamos muito, né? Que defende com tenacidade, e é importante a sua participação. E eu vejo nisso tudo assim, com muita alegria, assim, né, que tem lá um pensador, né, que na verdade não era da África, mas falou muito sobre a África, chamado Frantz Fanon, né, aquele livro Condenados da Terra e tudo mais, que ele abordava a questão do racismo junto, né, exatamente irmanada, né, com a questão da emancipação da sociedade enquanto um todo, né? E vejo assim que isso está muito presente na senhora, mas a sua luta contra o preconceito, contra as minorias, a população LGBTQIA+, também é bastante apreciada por todos nós, assim, né? Como uma deputada multifacetada, né? Que atinge todas as áreas e, dessa forma, faz um mandato completo. Nós queremos lhe parabenizar por isso. Querido, obrigada. Isso é muito importante ouvir, ainda mais um cara que eu admiro tanto como tu, assim, e fazer isso é, de fato, como o Fanon já falava, é para pensar no desenvolvimento da sociedade como um todo, porque não tem como a gente tratar dessas políticas como se elas fossem pautas identitárias, segmentadas, fragmentar. Quando eu trabalho, quando eu atuo com as mulheres, por exemplo, tem uma diferenciação das mulheres negras que a gente vê aí nos indicadores da escolaridade, que a gente vê nos indicadores do mercado de trabalho, que tem uma diferenciação. A gente ainda fala numa construção de um país que, numa reparação histórica, não garantiu aos negros e negras a mesma oportunidade. A gente fala de um país que ainda as pessoas que têm um culto religioso diferente daquilo que se tem dentro de uma pseudonormalidade, porque, de fato, se tem um viés cristão que é muito estabelecido como uma normativa na nossa sociedade, esses que se diferenciam, eles são atacados nos cultos, na forma de viver, esses que vêm, inclusive, com a sua matriz africana, a gente já fala isso, vem de África, assim como também as mulheres. Eu quero tratar dessa perspectiva, porque, em grande parte, de repente, quem está nos ouvindo aí é a mãe de família, trabalhadora, chefe de família, que está aí fazendo 3, 4 turnos para poder garantir que os seus filhos tenham uma vida melhor. O nosso trabalho para fazer essa mudança nessa perspectiva real dessa consciência é para avançar enquanto sociedade. A gente não pode permitir ou conceber que pessoas... Aqui em Santa Maria a gente já teve casos absurdos, mulheres trans tenham sido mortas de forma violenta porque escolhem viver e amar de forma diferente do que o outro acredita ser a correta. Eu não quero aqui estar incutindo em ninguém a minha verdade. Cada um tem a sua verdade, mas se a gente trabalhar numa perspectiva real da ética, do respeito e da responsabilidade com o outro, a gente consegue ter uma sociedade melhor, mais justa, e que, de fato, consiga conviver com a diversidade, que é o nosso grande ganho, e acho que é a riqueza cultural desse país. Então, para que a gente possa... Sobretudo, aí a gente tem a questão do zelo pela questão da humanidade. Claro, né? São pessoas como nós. Inclusive, assim, não sei se tu sabes, Daiana, assim, às vezes te chamo de senhora, às vezes de tu, né? Eu sou filho de um pastor luterano, né? E meu pai nos ensinou assim sempre, né, que não interessa, né, a que religião tu pertences, o que interessa é que tu tenhas convicção daquilo que tu faz, né? E que toda forma de religião precisa ser respeitada, né? Isso a gente sempre lutou muito.
e a intolerância nisso, na escolha de questão de gênero, tudo isso, nós vamos superar isso, né? Eu acredito nisso, a luta vai ser tenaz, vai ser longa, mas a gente vai superar. Eu percebo, assim, que, olhando para o relógio, que a senhora já está no seu limite de tempo, mas eu quero dizer que essa é uma conversa muito importante aqui para a Política em Foco, com o nosso canal no YouTube, com Werner Hempel, e lhe agradecer, né, por estar aqui, por dedicar esse tempo da sua agenda conosco, e lhe convocar por uma próxima vinda de Santa Maria a gente continuar a nossa conversa. Olha, a convocação já foi aceita, sem dúvida alguma. Eu que quero agradecer essa oportunidade de a gente poder ter esse momento de troca, falar que também é importante para mim, como eu falei, a gente acaba se reconectando com a realidade a partir do momento em que está em loco fazendo essas avaliações. Essas trocas, elas são fundamentais para a política que eu acredito e desenvolvo com o compromisso que a gente tem, né, Werner? Muito bem. Então, que a gente possa seguir. Fico à disposição, tanto o Iti, que é meu querido e aguerrido e grande referência de camarada aqui na região central do estado, mas também de todo mundo que nos acompanha, porque eu acho que a gente tem que encurtar essas distâncias da política. As pessoas precisam se aproximar, se sentir mais confortáveis de vir até a gente para poder tratar de temas que são fundamentais para as suas vidas, porque é isso que a gente faz. Esses espaços, eles são cada vez mais diversos, mais plurais e mais reais com aquilo que tem de necessidade da vida, Werner, porque a gente tem essa outra forma de olhar para essas questões. E falo isso porque sei que tu, como um médico competentíssimo, já executa isso há muito tempo. Então, me orgulho muito e que a gente possa estar conduzindo esses processos que são tão duros por vezes, porque falam das dificuldades da vida das pessoas de uma forma tão respeitosa. É assim que a gente constrói política, é assim que a gente constrói a nossa movimentação enquanto indivíduos na sociedade, mas é assim que a gente garante que mais pessoas possam também nos acompanhar e seguir com a gente de forma consciente dos seus direitos, mas também de que quando a gente compartilha as responsabilidades, todo mundo ganha, todo mundo avança. Então, é importantíssimo. Eu quero muito te agradecer e dizer que na próxima volta já vou vir direto, inclusive já venho direto aqui para o teu estúdio para que a gente possa dar sequência. Muito bem. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje então nós tivemos esse bate-papo, né, com a deputada Daiana Santos, né, de cujo mandato nós nos orgulhamos, nós apoiamos, né? E, como sempre falamos no final, curtam as nossas publicações, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, A Política em Foco com Werner Hempel, para que a gente possa debater questões locais, questões estaduais, questões nacionais e até questões internacionais. Nós não temos aqui nenhuma restrição em nenhum nível, né? Pelo contrário, né? Cada cidadão deve ser um cidadão do mundo. Até o próximo.